Olá, você acompanha a partir de agora o SSPTV. E no programa do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de hoje, vamos acompanhar uma dica de saúde com o Dr. Wagner Chiapetti. Está no ar o SSPTV. Bom, no programa de hoje eu converso com o Dr. Wagner Chiapetti, que é o nosso médico aqui no sindicato, muito requisitado, por sinal. Todas as vezes que a gente vem aqui tem muita gente esperando para passar por ele, mas é porque sempre ele tem uma dica boa para te dar, sempre tem algo bom para te falar e é requisitado aí em toda a cidade, em todos os lugares que atende. E a gente tem o privilégio de ter o Dr. Wagner aqui com a gente no sindicato também. E hoje a gente vai falar mais uma vez sobre um assunto que é... Não tem como, né? Acho que de muitos anos para cá só se fala nisso, né, doutor? É verdade, Eliana. Eu acho que falar de obesidade é uma coisa que sempre interessa a todos, né? Porque quando a gente não está vivendo, às vezes, ou a obesidade ou pelo menos um sobrepeso, a gente tem algum familiar que está passando por essa dificuldade, ou algum amigo ou amiga próxima. Então, a obesidade interessa a todos. É verdade. E aí a gente percebe assim que é uma preocupação que começa desde as crianças. Tem pais que não se preocupam, que falam assim, que bonitinho, tá gordinho, tá fazendo dobrinha na barriga. Mas a gente tem que se preocupar desde pequenininho, não tem? Sim, e geralmente hoje a gente tem um dado, uma estatística, que é do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, que fala que filhos obesos, geralmente os pais são obesos. Mais de 70% de filhos obesos, ou o pai ou a mãe está com sobrepeso ou obesidade. Então, na verdade, a obesidade infantil é uma conjunção de vários fatores, entre eles os pais que também têm uma superalimentação, né, ou que já têm uma tendência a ganho de peso e acabam fazendo uso, né, de mais alimentos ou de alimentos mais calóricos ou de uso de mais doces, sobremesas, né, do que deveria e acaba também engordando seus filhos. Sem contar a questão genética também. Com certeza, a genética tem um fator preponderante, muito, muito importante na gênese, na formação mesmo da obesidade infantil. Agora, a gente fala aí, né, das questões de obesidade, a gente sempre pensa na estética, mas não pode deixar de pensar na questão saúde. Claro que a estética, às vezes, é o principal fator da paciente, principalmente feminina, chegar até o consultório. Mas a estética é um dos fatores, como tu bem disse, Eliana. Além disso, a gente tem todas as dificuldades que a obesidade traz, de locomoção, de motivação, as doenças associadas, né? A obesidade crônica, né? Ou aquela obesidade já de longa data, vai trazer um aumento, né, da coxartrose, que é a artrose do quadril, a artrose do joelho. Os cânceres, tem várias hoje neoplasias, né, que são tumores associados à obesidade, né? Mama, útero, fígado. Então a gente tem hoje várias doenças que estão relacionadas à obesidade, sem contar as dislipidemias, né? Colesterol, triglicérides, o diabetes, né? O aumento da pressão alta. Então dá para a gente falar um dia inteiro só das complicações da obesidade. Então, na realidade, obesidade é considerada pela Organização Mundial de Saúde doença e deve ser tratada como tal. Agora você falou, né? A mulher se preocupa mais. Geralmente o homem só procura o médico para se tratar da obesidade quando ele começa a apresentar outros tipos de problemas de saúde, porque senão ele também não procura. Com certeza. O homem muitas vezes vem principalmente puxado pela esposa, né? Ou a mãe quando traz seus filhos, às vezes até filhos adultos, né, com obesidade, mas geralmente está motivado pela mulher. Raras vezes o homem vem sozinho ao consultório. Mas também a obesidade masculina, ela também é tão importante quanto a feminina. Também deve ser tratada com muito respeito, deve ser... eu sempre gosto que a esposa venha ou que a mãe venha. Geralmente quem é a cuidadora da cozinha, é importante estar junto porque realmente tem que mudar a alimentação da casa e tem que mudar toda a forma como é comprado os alimentos dentro daquela casa. Aliás, tem que ter o apoio também, né? Porque adianta uma pessoa na casa querer fazer a dieta, sendo que todo o resto ali senta na mesa de almoço comendo, né, alimentos gordurosos, né, aqueles alimentos lindos, né? Porque quanto mais gorduroso, mais gostoso, infelizmente é assim, mas tem que ter um apoio da família. Claro, porque não adianta às vezes a filha
ou o filho estar em dieta e os pais não, né? Ou querer que o filho emagreça, mas continuar ainda ofertando, né, refrigerante, doces, balas, chocolate em demasia. Então, realmente toda a família tem que estar envolta no assunto, né? Muitas vezes a gente entra numa casa para emagrecer uma pessoa e a gente acaba melhorando a qualidade de vida de todos dentro daquela casa. É bem por aí, a gente está falando de qualidade de vida. Eu vou para o intervalo e volto rapidinho. Eu faço parte da Escola de Futebol Craque do Futuro. E você, ainda não? Então não perca tempo. Se você tem entre 8 e 14 anos, venha fazer sua inscrição. Nós estamos te esperando. A Escola de Futebol Craque do Futuro está aberta a toda a comunidade. É isso aí! Venha para a Escola de Futebol Craque do Futuro. A Escola de Futebol do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais. A companhia da imagem é clique. O casamento, uma viagem é clique. Chegou a hora de nascer, então clique. A companhia da imagem é clique. Pra te fotografar na sua casa, no estúdio, em qualquer lugar. A sua foto da net é um clique. A companhia da imagem é clique. Companhia da Imagem, registrando os melhores momentos da sua vida. A companhia da imagem é clique. Todas as especialidades da área de odontologia são oferecidas pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais aos associados e dependentes. São 6 profissionais da área que atendem diariamente, levando o melhor para você. Para agendar um horário, basta ligar 3321-2488 ou vir pessoalmente até a sede do sindicato. Os associados do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais contam com o plano Santa Casa Saúde. O plano é regulamentado pela Agência Nacional de Saúde e conta com um corpo clínico de altíssima qualidade, oferecendo o que há de melhor em atendimento e comodidade aos seus conveniados. Pelo Santa Casa Saúde, os associados podem fazer consultas, exames, internações, cirurgias e muito mais. Qualidade de vida, saúde, bem-estar e muitos outros benefícios são oferecidos pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais a seus associados através do Estúdio Pilates. Em um espaço moderno e bem equipado aqui mesmo na sede do sindicato, a fisioterapeuta e professora de Pilates Juliana Marcondes desenvolve suas aulas com associados e dependentes. Se você ainda não faz parte desta academia, participe de uma aula e inscreva-se. O Estúdio Pilates foi feito especialmente para você. É isso aí, estamos de volta e já que a gente está falando em obesidade, em emagrecimento, eu não posso deixar de te perguntar com relação às cirurgias, que agora parece que é moda, né? Todo mundo quer fazer cirurgia. Eu recebo vários casos aqui no consultório de mulheres que querem realmente ir para a cirurgia. A maior parte das vezes não existe a indicação. Por quê? Existe uma indicação que a pessoa tem que ter um índice de massa corporal bem elevado, quer dizer, o peso relacionado à altura tem que ser bem elevado. Então isso é uma conta matemática e além do peso estar elevado, tem que ter algumas comorbidades, que são doenças associadas à obesidade, hipertensão, diabetes, problemas cardíacos. E essa cirurgia ela foi criada para pessoas que estão realmente no desespero, que são pessoas que, se não forem operadas, elas terão um prazo, um limite de vida muito curto. Então ela é uma cirurgia salvatória, ela não é uma cirurgia estética ou ela não é uma cirurgia para quem está apenas gordinho ou gordinha, fora de peso. Então ela existe indicações, porque existe um risco inerente a essa cirurgia. É uma cirurgia grande, importante, por mais que ela seja feita por videolaparoscopia, né? Não existe aquele corte, né, na pele, mas dentro o resultado é o mesmo, né? Existe um desvio intestinal muito grande, são feitas vários cortes no intestino, né? Existe uma redução do estômago severa, então isso tudo pode trazer repercussões no futuro. A recuperação também é muito difícil. Sim.
A recuperação ela é difícil, existem pacientes que têm complicações imediatas, pós-cirurgias, outras complicações bem tardias, né? Existe, às vezes, uma restrição absoluta a alguns alimentos que a pessoa, por mais que tenha vontade ou queira comer, não vai conseguir comer de modo algum. Então, é uma cirurgia que o paciente tem que estar com primeiro lugar, tem que ter a indicação para fazer. Ele tem que estar com o psicológico muito bom, né? Tem que ter já feito várias tentativas de dieta e essas tentativas terem sido frustradas. Então, existem várias indicações ou requisitos para isso, para o paciente ser candidato à cirurgia. Se não tiver ou não for candidato, essa cirurgia vai acabar trazendo consequências piores do que a obesidade que o paciente tinha. Então, hoje a gente acaba vendo ou sabendo de várias histórias de pacientes que vão e operam, principalmente em clínicas particulares, e acabam fazendo e acabam muitas vezes tendo complicações gravíssimas relacionadas a um procedimento cirúrgico que não era para ter sido feito, infelizmente. Então, tem que realmente procurar serviços sérios, tem que realmente passar pelo nutricionista, pelo médico nutrólogo, pelo endócrino, para realmente ver se existe uma indicação realmente de estar ou não fazendo essa cirurgia. E aí, falando em passar pelos profissionais e tudo mais, né? Eu vou até estender. É muito comum as pessoas falarem assim: ah, minha amiga tomou tal coisa e emagreceu muito. Ah, a fulana fez uma dieta assim, assim, assim e emagreceu muito. E é aí que está o perigo de tudo. A gente não pode fazer isso nunca. Sempre procurar o profissional e ter a orientação correta para fazer. Com certeza, Eliana, porque cada medicação ela é personalizada, né? Então, a medicação que eu passo para determinada paciente, ela não pode ser usada na irmã da paciente, ou na vizinha, ou na amiga, né? Isso raramente dá certo, né? Por quê? Porque a gente leva em conta a medicação baseada no peso da paciente, nas características, no funcionamento do intestino, se está retendo ou não o líquido, se a pessoa é ansiosa ou não, qual tipo de obesidade, né, que aquele paciente tem. Existem vários tipos de físico e de obesidade. Tem pacientes que acumulam gordura nos quadris, tem pacientes que engordam como um todo, tem pacientes que têm uma forma física que leva a gordura ela se acumular nos membros inferiores do quadril para baixo. Então, cada obesidade ela tem uma abordagem e uma medicação específica. Então, estar acima do peso não significa que é o mesmo remédio para todos. Tá vendo? Você tem que se cuidar sempre. E se você é associado aqui do sindicato, pode procurar o Dr. Wagner aqui no sindicato mesmo. As meninas vão marcar a consulta para você, sem espera, né? Sem longas filas. Apesar dele ser tão requisitado, os meninos conseguem fazer milagre por aqui, né, doutor? E sempre procurar o profissional. É o que tem que ser feito. Eu sempre falo que com a indicação correta, com a determinação da paciente em procurar um médico, em procurar ajuda. Muitas vezes eu sempre comento que às vezes a gente não consegue um resultado imediato, mas com a tentativa e com a persistência a gente consegue o resultado sim. Tá certo, muito obrigada. Espero que você tenha gostado de mais essa dica de saúde. E estes foram os aniversariantes do dia 20 de outubro, sábado: Maria Aparecida Ferreira Dias, Ana Andréia Borges Celeri, Cleverson Ambrísio e Marta Batista. E estes foram os aniversariantes do dia 21 de outubro, domingo: Valdeci Queiroz dos Santos, Flávia Adriana da Silva, Clóvis Antônio Lopes e Vera Lúcia da Silva. E estes são os aniversariantes de hoje, 22 de outubro, segunda-feira: Melissa Santaguita, Wilson Mauro de Carvalho, Luísa Marlene Costa, Valdemar José Ferreira, Zélia Maria dos Santos, Valdeci Cecília de Souza, Maria Aparecida Boaventura Fernandes, Aparecido Benedito Donizete Ramos, Jarbas Carlos da Silva, Vicente de Paulo Almeida Borges, Fernanda Almeida Batista da Silva, Aparecida de Paula Cardoso e Átila Cristina Barbosa. Parabéns a todos!
E o SSP TV vai ficando por aqui. Você pode ver a reprise do programa de hoje amanhã, a partir das 8h15 da manhã. Também pode saber um pouco mais sobre o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais acessando o nosso site. Lá você também vai encontrar um link para o YouTube para rever todos os nossos programas. Se você quiser mandar sugestões para o SSP TV, pode mandar para o nosso e-mail ou por telefone. E não se esqueça, amanhã às 18h45 eu te espero aqui. Até lá!